Ó Yalcha, ó Yal, ó Yalcha, ó Yal, ó Yalcha, ó Yal. Assim seja feita a vontade do papai Yalcha. Papai querido, papai amado, estamos aqui, papai, em tua presença, reunido, papai, em teu nome, para ouvir a voz do Espírito, papai. Fala conosco, nos direciona, nos comunica, papai, as tuas maravilhas. Gratidão, papai, por esse lar, por cada pedrinha aqui presente. Gratidão por cada anfitrião, papai, que abre a porta dos seus lares para receber os teus filhinhos. Gratidão por estar nos dando, papai, entendimento, esclarecimento, sabedoria de todos os fatos, papai. Gratidão pela vida do teu mensageiro que tu enviaste para direcionar o teu povozinho, papai. A terra que tu entregaste a nós, mas por pouco tempo, teu povo santo usufruiu da herança, até que vieram os nossos inimigos e pisoteou teu santuário, papai. Lembra do teu povo, papai, clamamos a ti, estamos aqui em tua presença e cremos em tuas promessas. Venha nos dar força, venha nos dar ânimo e venha nos capacitar cada dia, papai. E venha nos munir de força. Venha nos revestir, papai, com a tua armadura. Clamamos a ti, venha nos encher, papai, do teu espírito. Clamamos a ti, neste momento, por cada pedrinha espalhada pelos 4 cantos da terra. Vai ao encontro de cada uma, papai. E usa cada cidade, cada local que elas estiverem, papai. Usa ela para pregar as boas novas do Evangelho eterno, sem fermento, papai. Clamamos a ti. Traga com segurança, papai, as pedrinhas que vão estar vindo, fortunas, para estar ouvindo a tua palavra, para estar tendo comunhão, papai, com o teu corpo, para estar sendo imergido em nome de Yalcha. Amanhã, papai, traga com segurança e joga por terra toda barreira, todo laço. Joga por terra e desfaz, papai, tudo aquilo que provém de ti, papai. Traga com segurança e leva com segurança, papai. Que eles venham observar, venham guardar e venham ser enxertados no coração deles, papai. As tuas instruções. Clamamos a ti e lhe agradecemos desde já, papai, pela vitória. Porque nós confiamos em ti. Grato a Yalcha, grato a Yal, grato a Yalcha, grato a Yal, grato a Yalcha, grato a Yal. E assim seja feita a vontade do papai Yalcha. Assim seja feita a vontade do papai Yalcha. Gratidão, papai, por mais uma reunião
Hoje, sábado, dia 4 de junho de 2022. Gratidão, papai, por essa reunião maravilhosa. Que a cada dia o papai vem nos falando ao nosso coração. A cada dia nós vemos que o tempo vai chegando, né, irmãos? Nós estamos aqui para não fazer a nossa vontade, mas a vontade do papai Alcho, que ele que nos dá força, ele que nos dá esperança, mesma esperança que aqueles de Esmirna e de Pérgamo. Quando nós vemos lá em Isaías 51, nós vemos que eles estavam o quê? Eles estavam apoiados, estavam aguardando o braço. Queria que os irmãos abrissem lá. Porque quando nós olhamos para a rocha, nós olhamos para Iau, nós olhamos para o papai Alcho. Isaías 51, 51:5. Página 1336. Isaías 51:5 fala assim, ó: breve chegará minha justiça, surgirá minha salvação, meu braço executará o julgamento sobre os povos, em minha asília esperarão, na proteção do meu braço porão a sua confiança. E nós vemos que eles o que depositou a confiança no braço de Iau. Nós vemos que no fim dos tempos esse braço é despertado, e é nesse braço que nós confia, é nesse braço que nós depositamos que é a nossa esperança, porque nós vemos que a palavra que sai da boca do braço de Iau é uma palavra de esperança. Vamos estar lendo lá em Apocalipse 3, irmãos? Apocalipse 3:7, que fala sobre a era que estamos vivendo. Quando nós vemos aqui as cartas à igreja, essas cartas eram para representar o período de cada tempo logo depois do sacrifício do papai Alcho. E quando nós pegamos aqui, nós vemos que estamos na era do quê? Na era de Filadélfia. Na era de Filadélfia. Quando nós pegamos aqui Apocalipse 3:7, fala assim: ao anjo da igreja em Filadélfia escreve, assim diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém mais fecha, e fechando ninguém mais abre. Conheço tua conduta, eis que pus à tua frente uma porta aberta que ninguém poderá fechar, pois tem pouca força, mas guardaste a minha palavra e não renegaste meu nome. Forçarei os da sinagoga de Satanás, que se afirmam e mas não são, mas pois mentem. Forçarei que venham prostrar-se aos teus pés e reconheça que te amo, visto que guardaste minha palavra de perseverança, eu também te guardarei da hora da provação que virá sobre o mundo inteiro, para submeter à prova os habitantes da terra. E aqui nós vemos que vai ser poupado por conta do que? Da perseverança. Perseverança. Nós vemos que por ter guardado a palavra da minha perseverança. Aí os irmãos abrem lá em Romanos.
nós temos que estar o quê? Sempre perseverante, irmão. Porque aquele que acha que é fácil está enganado. Por quê? Porque se fosse tão fácil, não seria um povozinho. Entende, irmão? Eu falo para os irmãos que tem que haver o quê? Uma mudança. Tem que haver uma mudança verdadeira. Tem que haver um arrependimento verdadeiro, um arrependimento genuíno. Tem que se converter verdadeiramente, irmãos. Verdadeiramente. Por quê? Porque quando você pega aqui em Romanos 13, 11, fala assim, ó. O Romanos 13, 11. O teólogo colocou aqui. Os filhos da luz, os crentes e filho da luz. É filho da luz. Aí fala assim: tanto mais que sabeis em que tempo vivemos, já chegou a hora de acordar, pois nossa salvação está mais próxima agora do que quando abraçamos a fé. A noite avançou e o dia se aproxima. Portanto, deixemos as obras das trevas e vistamos a armadura da luz. Como de dia andemos decentemente, não em orgias e bebedeiras, nem em devassidão e libertinagem, nem rixas e ciúmes, nem brigas e ciúmes, mas vestivos do Mestre e alxamachia, e não procureis satisfazer os desejos da carne. E aqui fala: tanto mais sabeis em que tempo vivemos. Já chegou a hora de acordar. Já chegou a hora de acordar. Por quê? Porque nós sabemos que a cada dia se aproxima. Fala aqui: pois a nossa salvação está mais próxima agora do que quando abraçamos a fé. E fala que a noite avançou. E quando você vê a noite, nós vemos como uma coisa o que? Sombria. Nós vemos que a cada dia que se passa, vai se avançando. E a palavra que o papai tem trago ao nosso coração lá em Lucas é o que? Está orando e vigiando a todo tempo. A todo tempo. Para o quê? Para ser forte, para resistir. Quando nós pegamos aqui no 14, fala assim, ó: mais vertivos do Mestre. Mais vertivos do Mestre. E e não procurei satisfazer os desejos da carne. Nós temos que procurar o que? Andar conforme o papai. Verdadeiramente, irmãos. Verdadeiramente, igual eu falo para os irmãos, muitos irmãos que acharam que era fácil, ficaram para trás, porque isso aqui não é uma brincadeira. Isso aqui é algo muito sério, porque nós estamos lidando com coisas sérias, com coisas celestiais. Quando nós pegamos em Éfeso, fala que nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra os principados, potestades que habitam nas regiões celestiais. E quando você pega aqui em Romanos 15, 1, e nós, irmãos,
nós temos que o quê? Revestir da presença do papai, da força do papai, tá orando, pedindo ele força, entendimento, sabedoria para agir, entender até mesmo o irmão, entende? Entender até mesmo como agradar o irmão, entender como que fala, o jeito do irmão, entende? Por quê? Porque nós temos que entender o nosso irmão para poder lidar com ele. Quando nós pega aqui em Romanos 15:1, fala assim: nós, os fortes, devemos carregar as fragilidades dos fracos e não buscar nossa própria satisfação. Cada um de nós procure agradar o próximo em vista do bem, para edificar. Pois também o Machia não buscou sua própria satisfação, mas conforme está escrito, os insultos dos que te injuriaram caíram sobre mim. Ora, tudo o que se escreveu no passado é para o nosso ensinamento, que foi escrito, a fim de que pela perseverança e pela consolação que nos proporciona as Escrituras tenhamos a esperança. E aqui deixa claro, fala assim, no 4. Ora, tudo que se escreveu no passado é para o nosso ensinamento, que foi escrito, a fim de que pela perseverança e pela consolação que nos proporciona as Escrituras tenhamos o que? Esperança. E hoje, quando nós vemos o trajeto daqueles heróis na fé, daqueles que passaram sobre essa terra, isso é o que? Para nos ensinar, irmão. Por quê? Porque no tempo do fim que ia o que? Despertar toda essa terra. Ia despertar, ia direcionar, porque tem um projeto desde tempos antigos, de dias imemoráveis, para que toda essa terra seja direcionada a Yahweh. Nada sai do controle do papai. Nada sai. Quando você pega lá em Daniel 8, é Daniel 8, irmão, que fala sobre o exército, que foi o quê? Foi trago a essa terra. Verdade foi traga a essa terra por Yahweh, para um lugar espaçoso, para que a verdade fosse o quê? Propagada para toda essa terra, entende? Quando você pega lá em Apocalipse 19, nós vemos que aquele que é fiel e verdadeiro vai voltar e vai tomar posse. Tudo tem um projeto, e esse é o tempo do quê? Esse é o tempo de nós fortalecer esse exército, igual o irmão ontem trouxe sobre Gideão, entende? É beber água o quê? Prestando atenção, procurar ter uma fé o que? Genuína, uma fé verdadeira, se encher do Espírito, porque quando você pega aqui em Romanos 13, fala assim, ó, 13:11 fala, tanto mais que sabeis em que tempo vivemos, já chegou a hora de acordar, não é hora de cochilar, dormir, perder tempo com coisas mínimas, porque nós vemos que nós fazia parte do que? Pelos ensinamentos, parte do exército que? Celestial. Quando nós vemos lá em Oséias 6, fala que no segundo dia o exército ia o que? Reviver. Ia receber o que? Vida. Eu falo para os irmãos se converter não é simplesmente receber o nome de Yahweh. Se converter é a palavra do mensageiro. Porque quando você pega lá, Machia, ele deixou bem claro, vamos abrir lá, que viria um semelhante a ele.
E você viu que a palavra, né, irmão? Quando você pega aqui, ó, antes de nós ir lá em marcha, Moisés, quando você pega aqui em Romanos, Saulo Paulo, ele era um homem valente. Nós vemos que ele lutou e ele falou: corre de uma maneira que você consiga alcançar, o prêmio. Você vê ele se dedicando constantemente, ele edificando as igrejas, levando a palavra de consolo, compartilhando o Espírito, porque foi compartilhado a ele e ele compartilhava. Quando você vê lá ele levando a palavra, os ensinamentos. Quando você vê aqui em Romanos 15, cinco fala assim: o ideal da perseverança e da consolação vos conceda terdes os mesmos sentimentos uns para com os outros, a exemplo do Mashiach, a fim de que um só coração e de uma só voz glorifiquei o Ial e Pai do nosso Mestre Yahshua Mashiach. Acolhei-vos, portanto, uns aos outros, como também o Mashiach vos acolheu, para a glória de Yahweh. Pois eu vos asseguro que o Mashiach se fez ministro do circunciso para honrar a fidelidade de Yahweh no cumprimento das promessas feitas aos patriarcas, ao passo que as nações glorificam a Yahweh, pondo em realce a sua compaixão, segundo está escrito: pelo que eu te confessarei entre as nações, e salmodiarei o teu nome. E diz ainda: nações exaltai junto com seu povo. E ainda: nações todas louvai ao Mestre, e que todos os povos celebrem. Isaías, por sua vez, acrescenta: surgirá o rebento de Jessé, aquele que se levanta para ranger as nações. Nele as nações depositarão a sua esperança. Nós vemos que as ilhas de Társia, eles estão aqui depositando a esperança nesse aqui, ó, nesse rebento. E fala aqui no 12: Isaías, por sua vez, acrescentou: surgirá o rebento de Jessé, aquele que se levanta para ranger as nações. Nele as nações depositarão a sua esperança. Muito lindo, né, irmãos? E quando nós vemos aqui surgirá, nós vemos que Masha deixou claro sobre esse que ia surgir. Está lá em Deuteronômio 18. E aqui fala, né, irmão? Surgirá o rebento, aquele que se levantará para ranger as nações. Se levantará. E nós vemos lá em Daniel 12 que levantar-se-á quem? Micaial. E esse é aquele rebento que todos vão o quê? Depositar sua esperança. Entende, irmãos? Hoje, quando nós vemos o mensageiro lutando
para levar a verdade junto com a parte do exército. Não é fácil, mas a vitória é nossa, porque já foi consumada por Ial. Ial, uma vez dita, ele não volta atrás, porque uma coisa é impossível para Ial, uma coisa é impossível para ele. O que é impossível para Ial? Mentir. Ele não mente. Ial, ele fala que ia falar pela boca desse. Deuteronômio 18:15. Nós temos que ter o que, irmão? Tem que ter como se diz, converter, uma conversão que é genuína. Por quê? Porque Ial sonda os rins e os corações. Ele sonda os rins e o coração. Quando você pega aqui Deuteronômio 18, (18, 15) fala assim: e hoje, quando nós vemos as escrituras do jeito que está sendo desvendada para nós, nós vemos que não é algo de nós mesmos, irmão. Não é algo de nós mesmos. Quando nós pegamos aqui em Deuteronômio 18, 15, fala assim: teu Ial levantará um profeta, como eu, no meio de ti, dentre os teus irmãos, e vós ouvireis. E no 17 ele confirma. Próprio Ial me disse: eles falaram bem. Vou suscitar para eles um profeta como tu. Do meio dos teus irmãos colocarei as minhas palavras em sua boca. Ele comunicará tudo o que eu lhe ordenar. Caso haja alguém que não ouça as minhas palavras, e que este profeta pronunciar em meu nome, eu próprio irei acertar conta com ele. Porque quando nós vemos aqui, quem está direcionando essa obra é quem? É Ial. Ial quem? Ial Supremo. E aonde que nós vemos isso? Quando nós pegamos lá em Salmos. Porque quando nós vemos Papai Yahshua depois do sacrifício, o que Ial Supremo falou? Assenta-te até que eu ponho. Salmo 102. Abre aí, irmãos. 102? Não, Salmo 110. Lembrar esses pontos para os irmãos que estão dentro e para alertar aqueles que estão chegando, entende, irmãos? Aqui em Salmo 110 fala assim, ó: palavra de Ial ao meu mestre, senta-te à minha direita, até que eu ponha teus inimigos como escabelo de teus pés. Quando você pega lá em Lucas 24,
22. Vamos ver se o irmão Rodrigo está afiado. Rodrigo, 22, irmão. 22:69. Isso. Fala assim, 22:69 fala: mas doravante o Filho do Homem estará sentado à direita do poder de Yahweh, mostrando que logo que ele fosse madeirado, cumprir seu papel, ele ia receber o quê? Ele ia receber a recompensa de ter cumprido o quê? Cumprido o papel, a função que ele veio para essa terra cumprir, e ele recebeu o nome que está acima de todos os nomes. Quando nós vemos, ele não foi aceito pelos moradores da região celestial, e ele foi o que? Ele se assentou à direita de Yahweh. Quando nós vemos aqui em Salmo 110, cumprindo essa profecia do salmista Davi, fala assim: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos com escabelo de teus pés. E assim que ele foi madeirado, conforme Lucas, assim que ele cumpriu o dever dele, ele foi elevado e assentando à direita de Yahweh. E quando você pega lá em Deuteronômios, vamos voltar lá em Deuteronômios. Fala assim: e Yahweh me disse, Deuteronômio 18:17. Fala assim: e Yahweh me disse, eles falaram bem. Tem os profetas também que anunciou essa palavra. Eles falaram bem: vou suscitar para eles um profeta como tu, do meio dos seus irmãos colocarei as minhas palavras em sua boca, e eles comunicará tudo o que lhe ordenar. Caso haja alguém que não ouça as minhas palavras que este profeta pronunciar em meu nome, eu próprio irei acertar conta com ele. E quando você pega lá em Daniel 12, vamos estar abrindo lá, Daniel 12, e aqui fala, em Deuteronômio fala assim, ó: do meio dos teus irmãos. Daniel 12:1 fala assim, ó: neste tempo levantar-se-á Micaial, o grande príncipe que se conserva junto dos filhos do teu povo. Será um tempo de tal angústia, qual jamais terá havido até aquele tempo, desde que as nações existem. Mas nesse tempo o povo escapará, isto é, todos os que se encontrarem inscritos no livro. E quando você vê lá, você vê que falando para a marcha, levantará o que? Um profeta no meio dos teus irmãos. E quando você pega em Hebreus 2:10,
Página 2086. E aqui fala aqui no 11, Hebreus 2:11. Fala assim, ó, pois tanto o santificador quanto o santificado, todos descendem de um só, razão porque não se envergonha de o chamar de irmãos, dizendo, anunciarei o teu nome a meus irmãos, em plena assembleia te louvarei, e mais, porei nele a minha confiança, e ainda, eis-me aqui com os filhos que Al me deu. E quando nós vemos aqui, ele na posição de sexto, ele é o que? Irmão. E na posição de sétimo, ele é pai. E quando você pega que anunciarei o teu nome a meus irmãos, e você vai lá em Romanos, Romanos 15, quinze, 8, fala assim, ó, pois eu vos asseguro que o mestre se fez ministro dos circuncisos, para honrar a fidelidade de Al no cumprimento das promessas feitas aos patriarcas, ao passo que as nações glorificam a Ial, pondo em realce a sua compaixão, segundo está escrito, pelo que eu te confessarei entre as nações e salmodiarei o teu nome. E nós vemos lá que aquele que recebeu as vestes, o manto e o nome, ele o que? Anunciar perante a assembleia o que? O nome. Hebreus 2:12. Hebreus 2:12 fala assim, ó, dizendo, anunciarei o teu nome a meus irmãos em plena assembleia, te louvarei, e mais, porém nele a minha confiança, e ainda, eis-me aqui com os filhos que Al me deu. E quando nós vemos aqui, eis com os filhos que Al me deu, por quê? Porque são aqueles que ele tomou de o que? Adoção. Quando você vê aqueles que morreram em Esmirna, em Pérgamo, e você vê que em Salmos 45, Página 909.
45:18. Fala assim: comemorarei teu nome de geração em geração, e os povos te louvarão para sempre e eternamente. Aqui nós vemos que é aquele que leva o quê? Leva a esposa para o rei. E quando você pega aqui no 11, Salmos 45:11, fala assim: ouve, ó filha, vê e inclina teu ouvido, esquece o teu povo e a casa do teu pai. Que o rei se aproxime por tua beleza, prostra-te à tua frente, pois ele é o teu mestre. A filha de Tiro alegrará teu rosto com seus presentes, e os povos mais ricos com muitas joias cravejadas de ouro. Aí aqui no 15 fala assim: com brocado a filha do rei é levada para dentro até o rei, com sequito de virgem introduz as companheiras a ela destinada, e com júbilo e alegria elas entram no palácio do rei. Em lugar de teus pais virão teus filhos, e os fará príncipe sobre a terra toda. E quando nós vemos aqui, quando fala esse que leva até o rei, e você volta lá em Gênesis, nós lembra de quem? Eleazar. Em Gênesis 24. Vamos estar abrindo aqui, irmãos. Nós lembra de quem? Daquele que foi buscar o que? A noiva. Para quem? Para Isaac. Nós vemos que Isaac, por ele ser filho de Abraão, nós vemos que a passagem dele é muito curta. E ele é calado, né, irmãos? Nós vemos que ele é calado. Nós vemos que até mesmo no momento que ele é levado para ser entregue como sacrifício, nós vemos que ele vai calado. E ele é poupado. Quando nós vemos essa representação, nós vemos que é uma representação clara daquele que recebeu também as vestes, o manto, o nome. Quando você pega aqui em Gênesis 24, fala assim, para nós entendermos um pouquinho mais sobre Salmos 45. Gênesis 24, fala assim: Abraão era então um velho avançado em dias, e em tudo havia abençoado Abraão. Abraão disse ao seu servo mais velho de sua casa, que governava todos os seus bens: põe tua mão embaixo de minha coxa, eu te faço jurar por Ial do céu, o Ial da terra, que não tomará para meu filho uma mulher entre as filhas dos cananeus, no meio dos quais eu habito, mas irás à minha terra, à minha parentela, escolherá uma mulher para meu filho Isaque. E quando fala aqui, irmão, para meu filho, uma mulher entre as filhas da minha parentela, hoje quando nós vemos Adão, ele era o que de Ial? Era filho. Quando nós pega aqui, nós vemos que Adão era filho. Quando você pega na genealogia, nós vemos que Adão era filho de Ial. Mas quando ele cai no pecado, nós vemos que os filhos se tornam ser o quê? A semelhança de Adão. Mas Adão caído. Quando você pega aqui essa passagem e vê, vai até a minha parentela,
Gênesis 24:3, fala assim: eu te faço jurar por Ial, o Ial do céu e Ial da terra, que não tomarás para meu filho uma mulher entre as filhas dos cananeus, no meio dos quais eu habito, mas irá à minha terra, a minha parentela, e escolherá uma mulher para meu filho Isaque. E perguntou-lhe o céu: talvez a mulher não queira me seguir aqui nesta terra. Será preciso que eu a conduza a teu filho para a terra de onde saíste. E Abraão lhe respondeu: em nenhum caso leve meu filho para lá. Ial do céu, que me tomou da minha terra paterna e da terra da minha parentela, que me disse, que jurou que daria esta terra à minha descendência. Ial enviará seu anjo diante de ti para que tomes lá uma mulher para meu filho. Se a mulher não quiser te seguir, ficará desobrigado do juramento que te imponho. Em todo caso, não conduza meu filho para lá. O servo pôs a mão sobre a coxa do seu mestre, Abraão, e jurou: assim procede. E o servo tomou 10 camelos do seu mestre, levando consigo tudo que seu mestre tinha de bom. Pôs-se a caminho para Arã, Naarim, para a cidade de Nacor. E aqui nós vemos o que? Nós vemos que quando ele parte, ele vai buscar o que? Uma mulher. Uma mulher para quem? Para a filha de Abraão. Quando você... Não, Isaque era filho de Abraão. Eu falei filho? Uma mulher para... Foi buscar uma mulher para o filho de Abraão. Exatamente. Foi buscar uma mulher. E quando nós vemos aqui, esse servo é uma representação daquele que vem o quê? No final dos tempos. Buscar o quê? Buscar uma esposa. E ele está buscando essa esposa desde o começo da era das igrejas. Está lapidando, talhando que as 7 colunas. Mas quando nós vemos sobre a esposa, o que é a esposa? É Esmirna e Filadélfia, que são que as duas faces da esposa. E quando nós pega aqui no 11, 24:11, vamos pegar aqui, irmãos. Vamos pegar aqui no 24:15. 24:15. Fala assim: não havia ele acabado de falar, eis que saiu Rebeca, filha de Batuel, filha de Melca, a mulher de Nacor, irmão de Abraão, trazendo seu cântaro sobre o ombro. A jovem era muito bela, era virgem, nenhum homem dela se aproximaram. Ela desceu à fonte, encheu seu cântaro e subiu. O servo correu para diante dela e disse: por favor, deixe-me beber um pouco da água de teu cântaro. Ela respondeu: bebe, meu mestre. Abaixou depressa seu cântaro sobre o braço e fez beber. Quando acabou de lhe dar de beber, ela disse: vou dar de beber também a teus camelos, até que fique saciado. Apressou em esvaziar seu cântaro no bebedouro, correu ao poço para tirar a água e tirou para todos os camelos. O homem a observava em silêncio e perguntando a si mesmo se Ial tinha ou não levado bom termo
sua missão. Quando o camelo acabaram de beber, o homem tomou um anel de ouro, pesando meio ciclo, e em seu braço 2 braceletes, pesando 10 ciclos de ouro, e disse: de quem és filha? Peço-te que me diga, e haverá lugar na casa de teu pai para que passemos a noite. E quando nós vemos aqui, quando nós olhamos aqui, irmão, nós vemos que é o que? Era irmão de quê? Irmão de Abraão. Quando nós vemos lá, fala que Micael se levantará o quê? Que se conserva junto do filho do teu povo. E quando você pega aqui, nós vemos que essa mulher, você pega aqui no 24, 55, e fala que o homem tomou um anel, o anel, e o entregou a ela. E quando você pega aqui no 24, 55, fala assim: então o irmão e a mãe de Rebeca disseram que a jovem fique ainda o quê? 10 dias conosco, e em seguida ela partirá. E quando você pega aqui em 24, 55, aqui faz um link direto com a face, com uma das faces da esposa, que é quem? Esmirna. Quando nós vemos aqui os 10 dias, fazendo um link o quê? Um link, vão estar vindo lá, com a tribulação, que eles iriam o quê? Sofrer. E logo depois ele iria o quê? Segui-los. Apocalipse 2. Apocalipse 2:10 fala assim, Apocalipse 2:10: não tenhas medo do que irás sofrer, eis que o diabo vai lançar algum dentre vós na prisão para ser exposto à prova. Tereis uma tribulação de 10 dias, mostrar-te-eis fiel até a morte. E aqui a morte hoje nós sabemos que é o que? O seio de Abraão. Mostrar-te-ei fiel até a morte, e eu darei o que? A coroa da vida. E quando fala que os 10 dias, fazendo um link com quem? Com eles pedindo que ela fique o quê? 10 dias, lá em Gênesis. Aqui em Gênesis 24, 55 fala assim: então o irmão e a mãe de Rebeca disseram: quer que a jovem fique ainda 10 dias conosco, em seguida ela partirá. Viu? Ela queria que ficasse quantos dias? 10 dias, para fazer um link, uma representação do que? Das eras da igreja, que ia ser o que? Esposa. E quando nós vemos aqui Isaac, irmãos, quando nós pegamos aqui Isaac, quando você pega em 61, Gênesis 24, 61,
Fala assim: Rebeca e sua serva se levantaram, montaram sobre os camelos e seguiram o homem. O servo tomou Rebeca e partiu. Aí fala assim: Isaac voltara do poço de Laai-Ró e habitava na terra de Negueb. Aí fala assim: ora, Isaac saiu para passear no campo ao pôr do sol e, erguendo os olhos, viu que chegavam camelos. E Rebeca, erguendo os olhos, viu Isaac. Ela apeou do camelo e disse ao servo: quem é aquele homem no camelo que vem ao nosso encontro? O servo respondeu: é meu mestre. Então ela tomou o seu véu e se cobriu. O servo contou a Isaac todas as coisas que havia feito. Isaac introduziu na tenda de sua mãe Sara. E ela se tornou sua mulher. E ela a amou. Isaac se consolou da morte de sua mãe. E quando você vê aqui, irmão, Isaac, você vê que Isaac tomou que ela como mulher. E quando você vai lá em Apocalipse, Eles começam assim: e reconheça que eu te amo, né? E aqui faz o livro que ele a amou, a Esmerda também. Exato. Né? E aqui quando nós vemos o Eliezer lá atrás, ele indo buscar, é uma representação daquele lá em Salmos 45. Antes de nós abrir aqui em Apocalipse, vamos abrir aqui em Salmos 45. Quando você pega aqui em Salmos 45, você vê que aquele que vai buscar, também ele é chamado de quê? Ele é chamado de rei. Fala aqui, ó. Fala aqui, quando você pega aqui no 4, Salmos 44, 45, 4. Fala assim: cinja a tua espada sobre a coxa, ó valente, com majestade e resplendor, vai cavalga pela causa da verdade, da mansidão e da justiça. Nós vemos lá que Eliezer, ele foi o quê? Fez um juramento com a mão o quê? Na coxa. E aqui continua: tendes a corda do arco, tornando terrível a tua direita, tuas flechas são agudas, os povos submetem-se a ti. Os inimigos do rei perdem a coragem. Teu trono é de alto, para sempre e eternamente. O cetro do teu reino é cetro de retidão. Ama a justiça e odeia a impiedade. Eis porque Ial, teu Ial, te ungiu com o óleo da alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Mirra e óleos perfumam tuas vestes. No palácio de marfim, o som das cordas te alegra. Entre as tuas amadas estão as filhas do rei. Viu? Estão as filhas do rei.
à tua direita uma dama ornada com ouro de Ofir. Ouve, ó filha, vê e inclina teu ouvido, esquece o teu povo e a casa do teu pai. Mesma instrução que foi dada aqui, Rebeca. Aí no 12 fala assim, que o rei se aproxime por tua beleza. Se apaixone por tua beleza. Falei o que, irmãos? Aproxima-se. Apaixone por tua beleza. Prostra-te à tua frente, pois ele é o teu mestre. A filha de Tiro alegrará teu rosto com seus representantes presentes. E os povos mais ricos com muitas joias cravejadas de ouro, vestido com brocado. A filha do rei é levada, viu? A filha do rei é levada para dentro, até o rei com séquito de virgem. Introduz as companheiras a ela destinadas. E aqui nós vemos quem que são as companheiras da esposa. Pérgamo e Sardes, vestes limpas. E fala assim, e com júbilo e alegria elas entram no palácio do rei. Em lugar de teus pais virão teus filhos, e os fará príncipes sobre a terra toda. Comemorarei teu nome de geração em geração, e os povos te louvarão para sempre e eternamente. E aqui quando nós vemos aqui, nós vemos o que? O outorgar autoridade, o manto, o nome. E aqui ele fala que de geração em geração ele comemorará o que? O nome. E quando você volta lá em Romanos, vamos voltar lá em Romanos, irmãos. Romanos. Isso mesmo, irmão. Quinze, 11. Vamos pensar 15, 9. Romanos 15, 9. E hoje nós sabemos que Esmirna está aguardando aonde? Do altar do incenso. Do incenso foi tirado do altar de sacrifício e foi levado para debaixo do altar do incenso. E lá nós vemos, quando você pega lá Rebeca, quando ela viu, ela se cobriu o que? Ela se cobriu. E quando você pega em Apocalipse, quando nós vemos que foi dado as vestes brancas, até que se completasse o número. E hoje nós sabemos que aquele que recebeu as vestes brancas, naquele tempo é quem? É Esmirna, que tinha que aguardar o período. A representação de Rebeca também, ela, quando ela vê, ela se cobre, guardando o tempo. E quando você pega aqui em Romanos 15, 9, fala assim, ao passo que as nações glorifiquem a Yahweh, quando em realce a sua compaixão, segundo está escrito, pelo que eu te confessarei entre as nações, salmodiarei o teu nome. E diz ainda, nações exaltai junto com seu povo. Nações todas louvai ao Mestre, e que todos os povos celebrem. Palavra, aí fala assim, Isaías por sua vez acrescenta, surgirá o rebento de Jessé, aquele que se levanta para reger as nações. Nele as nações depositarão a sua esperança. E aqui quando nós vemos as nações,
depositarão a sua esperança. Quando nós lemos essa passagem aqui, irmãos, são quando você pega lá em Isaías 60. Página 1361. Fala assim: põe-te em pé, resplandece, porque a tua luz é chegada, a glória de Yahweh raia sobre ti. Com efeito, as trevas cobrem a terra, a escuridão envolve as nações. Mas sobre ti levanta-se e Yahweh, sua glória aparece sobre ti. As nações caminharão na tua luz, e os reis no clarão do teu sol nascente. Ergue os olhos em torno e vê, todos eles se reúnem e vêm a ti. Teus filhos vêm de longe. Aí quando você pega aqui no 8:68, fala assim: quem são estes que vêm deslizando como nuvem, como pombas, de volta aos seus pombais? Em mim esperam as ilhas, os navios de Tarse. Vem à frente, trazendo seus filhos de longe, com sua prata e seu ouro. E aqui quando você pega em mim esperam as ilhas e os navios de Tarse, vem à frente. Aqui são aqueles de Esmirna que morreram e foram guardados debaixo do altar do incenso. Quando você pega aqui em Apocalipse, quando você pega aqui os que aguardam, fala assim, os navios de Tarse vem à frente. Aí você pega aqui Apocalipse, vamos pegar Apocalipse 2:8, irmão. Fala assim: ao anjo da igreja em Esmirna escreve, assim diz: o primeiro e o último, aquele que esteve morto e voltou à vida. Conheço tua tribulação, tua indigência e a blasfêmia de alguns que se afirmam Yahweh, mas não são. Pelo contrário, são uma sinagoga de Satanás. Não tenha medo do que irá sofrer. Eis que o diabo vai lançar algum dentre vós na prisão, para ser disposto à prova. Tereis uma tribulação de 10 dias. Mostrar-te fiel até a morte, eu darei a coroa da vida. Quem tem ouvido ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de modo algum será lesado pela segunda morte. E quando você pega lá em Isaías 68, fala sobre esses que foram mortos, que estão aguardando o quê? Aguardando ser feito o quê? Justiça. Ser feito justiça. Quando você pega aqui 68, fala assim: quem são estes que vêm deslizando como nuvem, como pombas de volta aos seus pombais? Aqui já está falando daqueles do fim dos tempos da era de Filadélfia e da era de Sardes, vestes limpas. Quando você pega no 9, fala: em mim esperam as ilhas, os
os navios de Társia vêm à frente, trazendo seus filhos de longe, com sua prata e seu ouro. Porque quando fala que ouro, nós vemos que ouro é quem? Ouro é Esmirna e prata é Pérgamo. Por quê? Porque quando você vê o mensageiro de Pérgamo, era quem? Apolo. Apolo, ele aprendeu com Paulo, com Saulo Paulo. Ele aprendeu, ele guardou os ensinamentos de Saulo Paulo. Por isso que quando fala aqui, fala assim, em minhas ilhas, e os navios de Társio vêm à frente, trazendo seus filhos de longe, com sua prata e seu ouro. E quando fala Társia, nós lembramos que Saulo Paulo era de onde? De Társia. E quando você pega em Isaías 61 não é. 51. Isso. Fala sobre essa ilha que está o que aguardando. Isaías 51:5 fala assim: a breve chegará a minha justiça, surgirá a minha salvação, meu braço executará o julgamento sobre os povos em mim, as ilhas, e esperarão na proteção do meu braço, porão a sua confiança. E quando você vê que a ilha é uma representação do que? Da ilha de Tárcio, de Saulo Paulo. Quando ele acabou o ministério dele, ele passou para quem? Passou para Apolo. E quando você vê que Rebeca, ela dando de beber para quem? Para Eliezer, é uma representação hoje, irmão, quando nós vemos que Micael está sobre a terra e nós alimentamos do que? Alimentamos da palavra, da mensagem de quem? Da mensagem de Esmirna. Nós vemos que ela pegou a água do poço para dar aos camelos, bem do fundo, bem profundo. Quando você pega sobre aquele que está talhando a sua casa, lá em Lucas, te mostrarei. Mostrando que ela é o que? É uma da face da esposa. Isso é tudo para o que, irmão? Para nós entender por quê? Porque Esmirna é uma face, Filadélfia é outra. Esmirna é o que? Trabalhava arduamente na obra. Espera aí, irmão, deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Deixa eu ver aqui. Às vezes fala sobre aluno. Isso. Vamos aguardar um pouquinho. Lucas 6:47.
Isso. 40. 6:40. Lucas 6. Pode começar, 6:46. Vamos aqui no 47. Fala assim, ó, se alguém vem a mim, escuta minhas palavras e as põe em prática, mostrar-vos-eis a quem é comparável. Assemelhar-se ao homem que, ao construir uma casa, cavou profundo e lançou o alicerce sobre a rocha. Veio a enchente, a torrente, deu contra essa casa, mas não pôde abalar, porque estava bem construída. Aquele, porém, que escutou e não pôs em prática, é semelhante ao homem que construiu sua casa ao rés do chão, sem alicerce. A torrente deu contra ela, imediatamente desabou e foi grande a sua ruína. E aqui, quando você vê, quando se une aqueles membros de Esmirna, é considerado que igreja, esposa, é uma representação de Filadélfia, porque também é filho, mas também é o que? A mulher. Igual hoje, quando nós entendemos que há duas mulheres. Por isso que em Lucas fala, duas estará o que? Moendo. Uma será tirada e a outra deixada. E quando você pega aqui e vê essa passagem, se alguém vem a mim, escuta minhas palavras e as põe em prática, mostrar-vos-eis a quem é comparável. Assemelhar-se-ei ao homem que, ao construir uma casa, cavou e aprofundou e lançou alicerce sobre a rocha. E quando você pega aqui em Provérbios 9, que fala sobre a sabedoria, isso. Nove, fala assim, a sabedoria construiu sua casa, talhando sua 7 colunas, abateu seus animais, misturou o vinho e pôs à mesa, enviou suas criadas para anunciar nos pontos que dominam a cidade. Os ingênuos vêm aqui, quero falar ao sem juízo, vinde comei do meu pão e bebei do vinho que misturei. Deixai a ingenuidade e vivereis. Segui o caminho da inteligência. Aí continua aqui no 7. Quem corrige o zombador atrai o desprezo. Quem repreende o ímpio, a desonra. Não repreende o zombador, porque ele te odiará. Repreende do sábio, ele te agradecerá. Dá ao sábio, e ele tornará mais sábio. E ensina o justo, ele aprenderá ainda mais. O princípio da sabedoria é o temor de Yahweh, e o conhecimento do santo é a inteligência. Por mim prolongarás os teus dias, ajuntar-se-ão anos em tua vida. Se fores sábio, o serás para o teu proveito. Se tornares zombadores, apenas tu o pagarás. Quando você pega aqui, mostrando que aquele que ouve as palavras e guarda em prática é semelhante ao que a sabedoria, que constrói a sua casa talhando o que? Suas 7 colunas. E quando você pega aqui, falando sobre as 7 colunas, representação das 7 eras da igreja. E quando você volta lá na carta de Esmirna, porque esposa é quem? Esposa é só
Esmirna e Filadélfia. Dama de companhia é Pérgamo e Sardes, vestes limpa. E quando você vê aqui, é dado a Esmirna o quê? É dado uma coroa, um enfeite, uma representação de Rebeca também, que ganhou o quê? Enfeites. Quando você pega aqui em Apocalipse 2:10, fala assim, ó: não tenhas medo do que irá sofrer, eis que o diabo vai lançar algum dentre vós na prisão, para ser disposto à prova, tereis uma tribulação de 10 dias. Mostrar-te fiel até a morte, eu darei o quê? A coroa da vida. E quando você pega aqui em Apocalipse 3, Apocalipse 3 fala assim: vamos começar no 3:10, fala: visto que guardaste minha palavra de perseverança, eu também te guardarei da hora da provação que virá sobre o mundo inteiro, para submeter à prova os habitantes da terra. Venho logo, segura com firmeza o que tem, para que ninguém tome a tua coroa. Quanto ao vencedor, farei dele coluna no templo do meu Iau, e dali nunca mais sairá. E aqui fala sobre o que? Sobre a coroa, a mesma promessa de Esmirna, porque é uma representação da esposa de Rebeca, que foi o que? Foi ao encontro. Foi ao encontro de quem? De Eliézer, que é uma representação do anjo de Micael, porque Micael ele está incumbido de o que? Levar a esposa para quem? Para o papai Yaush. Porque quem casa? Yaush é o rei. Porque quando você vê Micael, ele fala assim que não se envergonha de ser chamado irmão, porque quando ele está na posição do sexto. E quando você vê Marcha ele fala que viria. Deuteronômio, vamos voltar só lá em Deuteronômio 18. 18:17. Fala assim: e Iau me disse, eles falaram bem, vou suscitar para eles um profeta como tu, do meio dos teus irmãos. Colocarei as minhas palavras em sua boca, e ele comunicará tudo o que eu lhe ordenar. Caso haja alguém que não ouça as minhas palavras, que este profeta pronunciar em meu nome, eu próprio irei acertar contas com ele. E é uma representação daqueles que ouvem, é semelhante àquele que está o quê? Talhando a sua casa. Sobre o quê? Sobre a rocha. E quando fala semelhante a mim, e nós vemos lá em Números 11, vamos abrir aqui Números 11, irmão. Quando você pega aqui 12:1, fala assim, Maria e Arão, mas aqui ainda nós não sabemos o nome correto, igual o irmão falou, nós estamos lendo conforme está aqui. Miriam, fala assim, Miriam e Arão murmuraram contra Moisés por causa da mulher cuxita que ele havia tomado.
Isso, Números 12, 1. Tomado, pois havia desposado uma mulher com Chifre. E disseram-lhe: falou porventura Ial somente a Marcha? Não falou também a nós? Ial os ouviu. Ora, Moisés era um homem muito humilde, o mais humilde dos homens que havia na terra. Aí no 4 fala assim: subitamente disse Ial a Marcha, a Arão e a Míriam: vinde os três à tenda da reunião. Todos os três foram a Ial. Foram e Ial desceu numa coluna de nuvem e se deteve à entrada da tenda, chamou Arão e Míriam. Ambos se apresentaram e disse-lhe Ial: ouve, pois, as minhas palavras. Se há entre vós um profeta, é em visão que me revelo a ele, e em sonho que lhe falo. Assim não se dá com meu servo Moisés, a quem toda a minha casa está confiada. Falo-lhe face a face, claramente, e não em enigmas ou em segredo. E ele vê a forma de Ial. Por que ousaste falar contra meu servo Marcha? Porque aqui fala que ele o quê? E ele também falava que face a face. Eu falo face a face com ele. Uma representação daquele que viria nos últimos tempos, falando por Ial. E aqui fala que por Marcha, ele falava o quê? Falava face a face. E aqui quando você pega, fala no 9, fala assim: a ira de Ial se inflamou contra eles, retirou-se e a nuvem deixou a tenda. E Míriam tornou-se leprosa, branca como a neve. Arão voltou-se para ela e estava o quê? Leprosa. E quando eu vejo essa passagem aqui, irmãos, quando Míriam, ela se rebela, é uma representação de quem? É representação de Sardes. Quando você pega Sardes, você vê o que? Ele se rebelando e fala: será que não está falando? Se não fala conosco também? Se fala com ele, fala conosco também. Mas quando nós vemos aqui que ela se tornou o que? Leprosa. E quando nós vemos aqui Arão, ele intercede. Ele intercede e clama por Moisés ter o que? Compaixão. Para ter o que? Compaixão. Mostrando que o sacerdócio real intercedendo por quem? Por Sardes veste suja. Porque Sardes veste limpa vai interceder por aqueles que se rebelaram no tempo do ministério do mensageiro de Filadélfia. E quando você vê aqui que Arão, ele não se tornou leproso, mas Míriam se tornou. E quando marcha aqui em Deuteronômio 18, só para finalizar, irmãos, minha garganta está um pouco irritada, mas é com amor e com temor que nós temos que concluir o que é a obra do papai. Deuteronômio 18, 17 fala assim: Ial me disse, eles falaram bem, vou suscitar para eles um profeta como tu, do meio dos seus irmãos, colocarei as minhas palavras em sua boca, e ele lhe comunicará tudo o que eu lhe ordenar. Caso haja alguém que não ouça as minhas palavras, que este profeta pronuncia em meu nome, eu próprio irei acertar contas com ele. Nós vemos que Míriam, ela se rebelou contra o quê? Contra a palavra de Marcha. Marcha foi colocado como o quê? Como administrador de toda a casa. Igual quando você pega aqui em Números, deixa bem claro. Bota aí em Números.
Números 12, 7. 12, 7 fala assim: assim não se dá com meu servo macho, a quem toda a minha casa está confiada. É uma representação do mensageiro de Filadélfia, em que Yahweh confiou o quê? Tudo. E quando nós vemos aqui Miriam, é uma representação de quem? De Sardes, veste suja. Sardes, veste suja. Por quê? Porque se levanta contra. E ela foi levada o quê? Ela foi levada para longe. Porque ela se tornou leprosa durante 7 dias. E nós vemos que aquele que não se purifica, em Números, Números 19. Número 19, 11. Fala assim: aquele que tocar um cadáver qualquer que seja, o morto ficará impuro 7 dias. Aqui já fala bem claro, qualquer que seja, por quê? Porque o mensageiro de Sardes tem fama de estar vivo, mas está morto. Não importa se ele está vivo, mas ele está morto, mas é um cadáver. Se fala que ele está morto, ele é o que? Um cadáver. E fala: ficará impuro 7 dias, purificar-se-á com água, com esta água, no 3º e no 7º dia. Viu? Que tem um período do que? Dos 3 dias, que é o tempo, o ministério do que? O ministério de Filadélfia sobre essa terra, que é a água de Siloé, que está purificando o povo do que? Da lepra. E quando nós vemos que tem a oportunidade do 3º e do 7º dia, aquele que não se purificar no 3º terá ainda o que? Os 3 anos e meio da tribulação. Mas aqui, quando nós vemos aqui, irmão, trazendo, igual nós vemos em Romanos, acordai sabendo que está o que? O tempo do fim. Porque tudo um sinal, nada debaixo do sol é novo, tudo se repete. Igual quando nós vemos lá Eliezer, que foi buscar uma esposa para Isaac, nós vemos que ela deu de beber, e logo depois nós vemos que ele o que apresenteou com joias. E nós sabemos que a palavra da sabedoria é o que? Como joias. E hoje é o que Filadélfia está sendo o que? Presenteada com joia, pérola, palavra de sabedoria, que é o entendimento que Filadélfia está tendo, uma representação. Tanto Esmirna quanto Filadélfia é uma representação da esposa. E Pérgamo e Sardes, vestes limpas, são o que? As damas de companhia. Esse estudo nós vamos estar adentrando, irmãos, sempre. Por quê? Porque nós vemos que está vindo muitos irmãos novatos. Os irmãos vindo, tem muitos irmãos novatos no nosso meio que está o quê? Está caminhando. Nós vamos adentrar nesses rudimentos lá de trás, para que, igual o mensageiro fala, para que todos alcancem o conhecimento completo, em nome do Papai Yaucha. Assim seja, irmão. Vamos fazer o partir do pão? Assim seja. Aqui em Romanos, só voltando aqui para nós guardar essa palavra, Romanos 11, Romanos 13. Fala assim, ó: tanto mais que sabeis em que tempo vivemos, já chegou a hora de acordar, pois a nossa salvação está mais próxima agora do que quando abraçamos a fé. A noite avançou e o dia se aproxima. Nós vemos aí a escuridão a cada dia se avançando. A noite
Assim seja, irmãos. Assim seja. Gratidão, papai. Vamos estar fazendo a bênção sacerdotal em nome do papai Yaucha. E Yau te abençoe e te guarde. Assim seja feita a vontade do papai Yaucha. E Yau faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha compaixão de ti. Assim seja feita a vontade do papai Yaucha. E Yau levante sua face e te dê a bênção da paz, da saúde e da salvação. Assim seja feita a vontade do papai Yaucha. Grato a Yaucha, grato a Yau. Grato a Yaucha, grato a Yau. Grato a Yaucha, grato a Yau. E assim seja feita a vontade do papai Yaucha. Assim seja. Assim seja.